Pai querido, Santo Deus, manifeste a tua presença, Pai. Nessa noite fala para a glória do teu nome, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido e santo e eterno, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco. Pai querido, fala conosco. Pai amado, Deus da glória, os que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Vamos iniciar com os louvores da harpa. Glória a Deus. Pedir para a Raíssa louvar o hino, amém? A Camila louva 2 hinos. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 667. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Número 577. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e
Glória a Deus. Vamos colocar sobre os pés, vamos fazendo uma oração, clamar a Deus pela misericórdia do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós estamos reunidos no Seu nome, Senhor, para Te adorar e para glorificá-lo, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre as comportas do céu, Espírito Santo poderoso e eterno, ó Deus da glórias, manifesta o Seu poder em nosso meio, manifesta, Pai querido, para a glória do Teu nome. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Deus da glórias, a Ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor meu Deus, em nosso meio, manifesta o Seu poder e a Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, abre as comportas do céu, Senhor meu Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo poderoso, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus da glórias, aleluia, aleluia. Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, eu vou renascer para sempre, vou recitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no Teu altar. Vou renascer para sempre, vou recitar pro meu Senhor. Ei, ei. Glória a Deus, aleluia. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Eu sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E venho de Tuas mãos, mas deixe-me apenas com Teu coração, porque foi aonde Você pôs a mão e me curou, e me curou. Porque está na hora de eu andar sobre as águas, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o preço, esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser
aprovado. Eu sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com teu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Porque está na hora de eu andar sobre a água. Porque está na hora de eu viver a multiplicação. Porque eu necessito da sua cura. Faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de vida, porque glória a Deus, me dá poder de filho. Me dá poder de filho. Me dá poder de filho. Faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Oh, glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus. Aplaudam a Ele, oh glória a Deus, amém. Pode se sentar em nome do Senhor. Glória a Deus, me dá poder de filho, amém. Oh, glorificado é o nome do Senhor, aleluias. A mocidade, né, já vai estar adorando a Deus, oh glórias, com a oportunidade, amém, aleluias. Mocidade Manancial cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Assentado no trono, vejo o Senhor alto e sublime, ao som da sua voz me arrependo e me prostro. Aos outros, Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Eu vejo o Senhor, Ele veio ao meu encontro, toca nos meus lábios, remove a minha culpa, ao som da sua voz me arrependo
poderoso. Eu ouço serafim dizendo uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Aleluia, Glória, força e o poder. Pra sempre, Senhor, tu és digno de receber. honra, glória, força e o poder. Pra sempre, Senhor, tu és digno de receber. Glória, sua 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 glória. Aleluia, Deus. Agradecemos a oportunidade, as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias, glorificado é o nome do Senhor, aleluia, sua glória. Meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus está aqui nessa noite, amém? Quero convidar a Jaqueline para louvar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluias. Vai adorando, porque é noite de adoração, é um culto da palavra hoje. Glória a Deus. Vai adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso está aqui. Glória a Deus, e nós vamos adorá-lo. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dele. Amém. Glória a Deus, vamos orar, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, vamos orar, clamar ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, ó Senhor, pela sua misericórdia, Pai querido, estamos aqui, Senhor. Pai amado, Deus da glória, somos dependentes de Ti, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, manifesta, Senhor, o seu poder em nosso meio. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti pertence a justiça, mas a nós, Senhor, meu Deus, a confusão de rosto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A graça dele nos basta, amém, igreja? O Senhor está neste lugar, adore a Ele, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Graça que me salvou, graça que me comprou, com a graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre estou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Oh.
Senhor. Graça que me basta, que me sustenta e me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Graça que me basta, que me sustenta, que me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor, aquele que morreu por mim, por ti. Somos lamachuro contra lamar, somos miseráveis, somos inúteis, nós não merecemos essa graça, mas Ele morreu por amor a mim, por amor a ti. Então somente agradeço ao Senhor nesta noite, pela graça que Ele tem dado, não só a mim, mas também a ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Aleluia, Jesus. A graça dele nos basta. Aplaude ao nosso Deus, amém? Aleluia, Jesus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, amém? Glória a Deus, aleluia, a graça do Senhor nos basta, amém? Vamos ofertar, dizimar na casa do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas capítulo 6. Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Glorificado. Glória a Deus. Diz assim, Gálatas 6:6. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Algumas traduções diz, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui, né? Glória a Deus. Então, irmão, você está sendo instruído na palavra, nesta casa de oração, então reparta os seus bens com aquele que o instrui, amém? A casa do Senhor. Pega a sua melhor oferta, o seu dízimo, você que tem, para trazer, traga, amém? E Deus, creio que vai fazer abundar, superabundar sobre a tua vida, pela misericórdia dele, amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Quando passa salmo, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso
seu Pai cuida de você. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Chamar o pastor Lucilano aqui. Vamos orar pelo pastor Lucilano. Glória a Deus nesse ensinamento, nessa noite. Maravilha. Domingo eu dei um chacoalhado no povo. Falei, ó, falta de domingo, mas não falta na doutrina. Né, irmão? Amém? Glória a Deus, é de suma importância, né, irmão? A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, usa o teu servo, fala conosco, abre o nosso entendimento, que tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que venha tentar impedir de nós ouvirmos, de nós, Senhor, meu Deus, guardar a tua palavra no coração, caia por terra. Deus da glória, usa o teu servo, teu ungido, para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 2. Glória a Deus. Capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 3. Terminamos aí o capítulo de número 1. E vamos entrar agora no capítulo 2. Versículo 1 ao versículo de número 3. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, de cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Amém? Somente até aqui. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glorifica a Deus por essa palavra. Louvado seja o nosso Deus. Por toda a Escritura Sagrada, uma verdade é bem mostrada em todo o tempo. O juízo de Deus, ele nunca é proclamado sem que antes Deus envie uma chamada ao arrependimento. O juízo de Deus nunca é proclamado sem que antes venha uma chamada ao arrependimento. A graça é proclamada a todos antes da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? A graça de Deus é proclamada antes da condenação. E aí não é diferente aqui em Sofonias. No livro de Sofonias, nós vemos aqui que embora ele seja o profeta do dia do Senhor, e nós falamos aqui no outro dia, também ele anuncia aqui, ajudar, que a graça de Deus está brilhando aqui como um raio de sol, no dia de trevas aqui. A chamada de Deus ao arrependimento, nesse texto aqui, é um autêntico raio de luz resplandecente em meio à escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Há juízo? Sim, mas a graça de Deus também aqui nos dá uma oportunidade. O juízo pode ser sustado. Deus chama os pecadores ao arrependimento. O que é a esperança para nós? É um raio de sol no meio de uma escuridão. Então, quando Deus ele dá uma oportunidade, antes que venha a condenação, ele chama ao arrependimento. Ele chama o pecador ao arrependimento. Deus não vai enviar a condenação sem antes ele dar uma oportunidade para conversão. Então aqui ainda havia tempo de o juízo ser sustado, né, por Deus aqui, antes que houvesse a destruição. Então ainda havia tempo que o povo evitasse o juízo de Deus.
o que eles teriam que fazer? Simplesmente se converter, se arrepender, se humilhar diante do Senhor. Era a oportunidade. Então, em todo o Antigo Testamento, todos os profetas, eles anunciaram a destruição, mas também deram uma oportunidade, ou seja, uma saída. Qual era a saída? E o povo voltar para Deus, o povo se arrepender. O povo, o único caminho que eles tinham era voltar para Deus, ou seja, deixar os seus maus caminhos, abandonar os pecados e se converter ao Senhor, andar com Deus. Como diz o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8, Miqueias diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que ames, que pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Então Deus deu ao homem o que é bom, ensinou o caminho correto. No Salmo de número 2, verso de número 12, diz assim: beijai o filho, para que ele não se ire, antes que venha a destruição, antes que a ira dele se manifeste no meio do caminho. Então Deus está dizendo assim: é tempo, é a oportunidade agora. Então Deus estava dando oportunidade para o povo aqui. Deus já havia anunciado como seria o juízo, deu como ele seria provocado, mas Deus está dando aqui uma oportunidade para o povo de Judá. Então, a ameaça de Deus aqui nesse capítulo 1, Deus aqui no capítulo 2, o profeta ele vai mostrar ao povo aqui o que é a chamada ao arrependimento. Então, a chamada ao arrependimento começa aqui com um duplo congrega-te. Outra tradução diz congregai-vos, congregai-vos, né? Na Bíblia católica, ela começa, volta logo enquanto é tempo. Só que aqui diz congrega-te, congrega-te ou congregai-vos. Essa máscara está me incomodando aqui, né? Rapaz, que negócio chato. No versículo 1 diz assim: congregai-vos ou congregai-vos. A minha diz congrega-te, né? E aqui parece aludir ao costume da nação, de se reunir como uma congregação, atendendo às convocações santas que Deus fazia. Joel capítulo 2, verso 16, Joel proclama, diz assim: congregai, santificai os sacerdotes, juntai os anciãos, né, no meio da congregação, levante os filhinhos, aqueles que amamentam, a noiva, o noivo saia do seu tálamo, ou seja, se reúna na presença de Deus. Então aqui é uma forma como Deus chamava o povo para a convocação. Sobre esse verbo aqui, irmãos, congregai-vos, ele é traduzido muitas vezes por várias palavras. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias mais próximas do original, traduz o seguinte, ela diz assim, verbo raro, interpretado diversamente: reuni-vos, reentrai em vós mesmos, curvai-vos. Ou seja, ela quer dizer que a nação deve se reunir, deve fazer uma introspecção e arrepender-se. A ideia é uma manifestação pública e coletiva de arrependimento. Está chamando todo Israel, ou Judá especificamente aqui: congrega-te, congrega-te, se une, se reúna, né? Faz aí uma convocação e se prepara. Então no versículo aqui, a ideia aqui era para que o arrependimento fosse coletivo, todo Judá, para se reunir num só lugar. Então no versículo 1 diz assim: congrega-te, congrega-te, ó nação sem pudor. A minha diz assim: nação que não tens pudor. A Bíblia Vozes, eu já falei aqui, né, da Bíblia Católica, a Bíblia Vozes, ela traduz o seguinte, ela diz assim: congrega-te, congrega-te, ó nação sem vergonha. Ou também a Bíblia Pastoral também diz nação sem vergonha. Ou seja, povo sem vergonha. Na linguagem de hoje, se alguém tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia diz povo sem vergonha, né? A Bíblia de Jerusalém, ela já opta aqui por uma outra linha, não apoiada em nenhum outro comentário. Ou seja, ela diz assim: não tenha vergonha. Em outra tradução diz: não tenhas vergonha, querendo dizer que com isso que Judá não devia ter vergonha de se converter ao Senhor,
Claro que parece mais correto essas traduções que nós temos aqui. Nação sem vergonha. Ou seja, nação que não tem vergonha. Judá não tinha vergonha, era despudorado, nação sem pudor, sem decência, sem caráter, imoral, indecente, sem honra. Mas eu acredito que, como a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 27, Judá diz aqui que era uma nação sem pudor, uma nação imoral, uma nação sem decência, sem caráter. Jesus está preparando uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem coisa semelhante, gloriosa para apresentar a Ele, santa e irrepreensível, diz Efésios 5, 27. Há uma diferença hoje da igreja, o que Deus chama a igreja, como ela deve ser, e como estava o povo de Israel. Então o povo de Israel é claramente aqui uma nação que perdeu o caráter diante de Deus. Por isso Deus está chamando aqui, através do profeta. Então o arrependimento deveria ser antes que o decreto produzisse efeito, no versículo 1, né? E no versículo 2, antes que saia o decreto e o dia passe como palha. Então aqui o arrependimento deveria ser antes que o decreto produzisse efeito, ou seja, o decreto divino de julgamento já foi lavrado, já está determinado. Antes que venha, que produza o efeito, ou antes que ele desabe sobre a nação, ela deve se arrepender, voltar para Deus. Hoje é a mesma coisa, irmão. Capítulo 17 de Atos, verso de número 31, diz que Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo, através do varão para qual ordenou, ou seja, Jesus Cristo. Só que antes desse julgamento, antes que isso aconteça, no versículo 30 diz assim: Ele manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Ou seja, vai vir o juízo, o decreto de Deus está determinado. Um dia, o juízo de Deus vai vir sobre o nosso mundo, já está determinado sobre ele, mas Deus está dando oportunidade, né? Antes que ele venha, então diz assim: arrepende-se, conforme Deus diz, manda todos os homens que se arrependam em todos os lugares. Atos 17, 30. Então um dia o decreto divino sobre o nosso mundo produzirá efeito, só que a graça é oferecida ainda hoje. A graça de Deus é oferecida ainda hoje. A máscara aqui está me incomodando. Isso aqui, né? Louvado seja Deus. Então, o tempo de Deus é hoje. Porque o texto diz assim: antes que saia o decreto, antes que o decreto produza efeito, antes que o julgamento desabe sobre vocês. E aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó: eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Ou seja, o assunto é urgente, o assunto é sério e deve ser tratado com urgência. Então o assunto da salvação é urgente. E ainda hoje, Deus, Ele chama todas as pessoas, e todas as pessoas devem dar prioridade, né, a Deus, para voltar para Ele, organizar suas vidas, consertar e voltar-se para Ele, se arrepender e se converter ao Senhor. Então ainda hoje Deus está dizendo assim: é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se converter. Deus está derramando a sua graça, está dando oportunidade. Hebreus 2 vai dizer que se nós negligenciarmos tão grande salvação, como vamos escapar? Então a oportunidade é essa. E ainda Hebreus vai dizer assim: não endureçais o vosso coração, como fez o povo no deserto. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor. Então tem gente que ouve, mas não dá crédito na oportunidade que Deus está dando. O povo estava aqui, irmão, vivendo um período, já estava determinado, já estava com julgamento sobre eles, e Deus estava chamando. A saída era
arrepender-se, voltar para Deus, buscar ao Senhor. Então, o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é hoje. Tem o hino no Cantor Cristão 259 e na nossa harpa é o 570. Diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã, irmãos, é o tempo do insensato. Amanhã é o tempo daquele que despreza a oportunidade de Deus. Então Deus diz: é hoje. O dia do Senhor é hoje, não é amanhã. E a gente vê na Bíblia Sagrada Deus derramando aqui a sua graça sobre o povo, permitindo a eles uma oportunidade, mas o povo não quis. No capítulo de número 8 do livro de Êxodo, há um caso interessante. Eu disse que o amanhã é o dia do insensato, como foi Faraó. Faraó, Deus mandou pragas, e estava uma praga de rãs no Egito, rã em todo lugar, rã na mesa, nas cadeiras, rã nas amassadeiras, nos fornos, rã em todo lugar, uma peste de rã. E a praga poderia ser assustada naquele mesmo dia. E aí Faraó vai até Moisés e diz assim: roga ao Senhor por mim e pelo meu povo, para que se retire essas rãs do Egito. E aí Moisés diz assim: e quando hei de rogar por ti? No versículo 10 ele diz: amanhã. Estava uma praga insuportável no Egito, rãs em todo lugar. E aí Moisés pergunta para ele: quando quer que eu ore para que Deus retire essa praga e fique só no rio? Aí ele diz: amanhã. Está uma praga terrível, rã por todo lugar, e o cara quer passar mais uma noite com a rã, mais uma noite com a praga, mais uma noite com a desgraça sobre ele, o juízo sobre a sua cabeça. E como tem gente assim? Tem gente assim, irmãos, que quer passar uma noite mais com o pecado, com a bebida, com a droga, com a prostituição, quer passar uma noite mais, não é? Com a mentira, com o engano. Mais uma noite, tá bom, hoje não, amanhã. Não é assim que a gente faz o apelo para a pessoa. Está vendo que aquela é a oportunidade? Hoje não, amanhã. Então tem muita gente que está vivendo assim, uma insensatez. E o amanhã é perigoso, porque você não sabe o dia de amanhã. Tiago diz: você não sabe o dia de amanhã. Então Deus está chamando aqui o povo. Moisés estava, diante de Faraó, e a praga ali poderia ser assustada, suspensa no mesmo dia. Mas ele queria mais um pouquinho, mais uma noite com a praga. Tem gente assim, pastor: sai dessas drogas, meu filho, sai disso. Não, hoje não, amanhã. Abandona os vícios. Não, hoje não, amanhã. Sai dessa prostituição. Hoje não, amanhã. Abandona essa amante. Não, hoje não, amanhã. Continua. Está vivendo como foi Faraó. Infelizmente tem gente assim, vivendo mais uma noite. E o texto diz assim: antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana. Aqui na Bíblia Revista Atualizada traduz como palha. Aqui o dia não é o dia do Senhor, aqui é o tempo. E o tempo passa como a palha levada pelo vento. Então o profeta está dizendo: antes que venha o dia do Senhor, antes que o decreto produza efeito, e o dia passe, o tempo passe, a oportunidade passe. Porque o tempo vai passar como a palha aqui levada pelo vento. Porque a vida é passageira, a oportunidade da salvação é passageira. Passará o momento, mas o juízo é inevitável. Passará o momento, o dia da oportunidade. E aí diz assim: antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aqui sim é o dia do Senhor.
o dia do julgamento, e ninguém, nenhum ser vivo na terra escapará. É o tempo da oportunidade de Deus. É o tempo que Deus está concedendo ao homem, aquele que está fora da sua vontade. Então Deus diz assim: volta, né? Se arrepende. Aí no verso 3, aí o Senhor diz assim, ó, por isso o profeta exorta o povo aqui a buscar ao Senhor, porque era a oportunidade. Deus estava dando a oportunidade. E no verso 3 diz assim: buscai ao Senhor, buscai a justiça. 3 vezes o verbo buscai. Buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. O povo havia deixado Deus, a justiça e a mansidão, e agora o povo deveria empreender uma procura por Ele, por Deus e pelos valores morais abandonados, que eles haviam perdido. No capítulo de número 1 a gente viu isso, o que o povo estava fazendo, o que eles fizeram, e ainda por cima uma afronta para Deus, no verso 12 que diz: Deus não faz nada, Deus não faz nem bem nem mal, Deus não está vendo. Isso foi pior para eles, e Deus está dando uma oportunidade aqui. Buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Era hora do povo voltar, era hora do povo buscar os valores espirituais que eles haviam abandonado. Nenhuma nação pode sobreviver se perde valores morais e espirituais. Como disse Will Durant, filósofo historiador, ele diz assim: nenhuma grande nação foi vencida até se haver destruído a si mesma, ou a si própria. Citado no livro do Billy Graham, chamado Mundo em Chama, ele cita esse texto de Will Durant. Ou seja, a perda de valores morais e espirituais que forjam o caráter é a maneira mais rápida de uma nação se autodestruir. E aí a gente olha para o Brasil, a gente vê valores morais hoje, a gente vê o povo manifestando valores morais. Não. O Brasil é um país, irmãos, que infelizmente faz apologia ao pecado como estilo de vida pelos meios de comunicação, através de programas, de novelas, programas humorísticos que beira a indigência mental. Tem programa aí que é uma porcaria. Explora o sexo, explora a nudez para atrair audiência. Irmão, eu não sou contra a televisão, pelo contrário, eu defendo que se a televisão for bem usada, é um meio poderoso, um instrumento poderoso para a humanidade. Mas infelizmente, os donos das emissoras de TV exploram isso. Brasil é um dos países que mais vende isso. Infelizmente, perde valores morais, perde o caráter, e aí explora isso. Infelizmente, irmão, nós vivemos num mundo hoje onde o Brasil, por exemplo, está fadado à destruição, porque destrói, perde valores morais, valores espirituais. E aí é o que a gente vê no dia de hoje aí, a sociedade caminhando a passos largos para o abismo, para a destruição, se não se voltar para Deus, se não voltar para o Senhor. E o profeta diz: buscai a justiça, buscai ao Senhor, buscai a mansidão. E nós sabemos o que é buscar ao Senhor, né? E não temos nenhum problema em identificar o que é buscar a justiça. No livro de Mateus 6,33 é um texto citado, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente sabe o que é buscar o Senhor, né? Se humilhar, voltar para Ele. E o que é buscar a justiça, praticar aquilo que é reto, andar com Deus. Mas e o que significa exatamente buscai a mansidão? Quem é os mansos que precisam buscar mais a mansidão aqui? A Bíblia Vozes traduziu aqui mansos por humildes. E aí na nota de rodapé, ela diz o seguinte, que ela declara que eles são os pequeninos, ou os pequenos. E aí ela contrasta aqui com os ricos e poderosos que confiavam no seu ouro e na sua prata, no capítulo 1, verso 18. Eles confiavam no poder econômico, Deus diz, nem prata nem ouro vai poder livrar no dia do Senhor. Então eles confiavam, e aí a Bíblia Voz, ela faz uma comparação aqui, e contrasta o pobre aqui, o humilde na verdade, diz que são os pequenos, e compara aqui com os grandes, e ainda usa Amós capítulo 8, verso 4, que chama os pobres, humildes, de miseráveis, Amós 8, 4, e também cita lá Isaías 11, versículo 4 também, que diz que o Senhor virá, julgará com reta justiça os pobres e os mansos da terra. Então ela traduz aqui por humildes. E aí a Bíblia pastoral, também é uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém, elas trazem a palavra pobre para mansos aqui. Buscar a mansidão, ela traduz como pobre. O hebraico, o termo hebraico é anawim, anawim. E esse termo hebraico designava os pobres, falava dos pobres. A palavra passou por alguns estágios em seu sentido. Primeiramente, ela falava que era os pobres, aquele que era destituído de bens material, que não tinha nada, chamava de pobre. E como o pobre não tinha influência nenhuma, poder nenhum, ou para se defender da opressão dos ricos, então ela passou a significar oprimido, e finalmente deixou de ser oprimido, porque o pobre não conseguia influência nem poder, não tinha bem nenhum, então passou a ser verdadeiramente aquele que tinha a confiança, o socorro em Deus, esperava só em Deus, não confiava nem na ajuda, nem na associação econômica, nem com pessoas que tinham poder material, mas confiava somente em Deus. Então passou a ser verdadeiramente o humilde e pobre, ou seja, o homem piedoso. Passou a ser o homem piedoso. E aí Deus diz assim: buscai a mansidão. Buscai a mansidão. Então o termo aqui passou a se designar o homem piedoso. E era um dos termos que Davi costumava chamar a si mesmo. No Salmo 34, no verso 6, ele diz assim, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E no capítulo Salmo 40, verso 17, eu na verdade sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, verso 17. Só que na verdade mesmo, Davi não era pobre coisa nenhuma, era rico, muito rico, era o rei. Só que quando ele usava esse termo, ele estava dizendo que pobre que clamava, na verdade ele era um homem piedoso. Então o pobre e piedoso passou a ser sinônimo. Então o texto diz assim: buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Já a Bíblia de Jerusalém, em nota de rodapé, ela diz que os anauim, o termo hebraico para pobres, são os israelitas submissos à vontade de Deus. E aí eles usam o texto de Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres. Então ele usa esse termo aí, e aí os pobres receberiam o Messias. Então o Messias viria para os pobres, obviamente é Isaías 61 e também Isaías 11, versículo 4, ela cita isso. E o próprio Messias será humilde e manso. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9,
diz que ele vem montado no jumentinho, humilde e manso e tal. Isso se cumpriu, né, em Mateus 21, verso 5. Em Mateus 11, 29 e 30, Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Então isso se cumpriu. Então o termo manso aqui seria um dos títulos do Messias. E também diz que ele seria oprimido, né? Pobre, oprimido, manso e humilde, né? Isaías 53, versículo 4, e também Salmo 22, verso 25. Então os mansos ou pobres aqui, que devem buscar a mansidão ou a pobreza, né? São os piedosos que devem buscar refúgio na piedade, em contraposição com os arrogantes, do verso de número 18 aí do capítulo 1, que eles estavam confiando na sua riqueza, no seu poder, nos bens materiais, né? Colocava confiança no poder econômico. Então, aqui, irmãos, a gente não está fazendo apologia à miséria, à pobreza, de maneira nenhuma. Nem a Bíblia faz isso, buscar a mansidão. Não está falando para você ser pobre, não está fazendo apologia à pobreza. Pelo contrário, está fazendo aqui uma afirmação de que aqueles que confiam no Senhor devem se entregar a Ele totalmente, confiar nele totalmente, não pôr confiança em alianças, em bens materiais, de maneira nenhuma, mas confiar no Senhor. E aí, por causa dessa declaração de pobreza, algumas pessoas fazem apologia à pobreza, e hoje, em alguns círculos teológicos, faz a sacralização do pobre, né? O pobre é alvo do favor de Deus, e o rico é demonizado. Então, porque tem bens, de repente ele é tudo do demônio, né? É pecado ter dinheiro. Então usa isso. Só que aqui não se está fazendo uma apologia à pobreza de maneira nenhuma, né? A Bíblia pastoral, ela diz assim, ó: o pobre não é justo simplesmente pelo fato de ser pobre. Ele precisa praticar a justiça e procurar a pobreza, isto é, manter-se aberto para Deus e realizar-lhe a vontade. Ou seja, não basta ser pobre economicamente, tem que buscar a Deus, tem que praticar a justiça, tem que buscar a dependência de Deus. Infelizmente aqui, algumas pessoas são vistas como beneficiários de Deus, né? Que Deus só está com o pobre. E aí no meio teológico, então no meio teológico é assim: se você não tem bem, você não é realizado materialmente, então você é pobre, você é miserável, desgraçado, né? O conceito é que aquele que é bem-aventurado é o que realmente está bem e é realizado materialmente. Só que Deus não está vendo isso, Deus não está falando isso. Então, por causa dessa miséria declarada por algumas ordens, né, de frades, eu já falei aqui na outra vez, aí um filósofo chamado Voltaire, ele fez uma crítica generalizada ao cristianismo, chamou que era a legião dos esfarrapados, por causa dos frades aí, alguns que andam, né, faz declaração de pobreza, andam na miséria, mendicando. Só que o cristianismo não é isso. Não basta só ser pobre. A igreja precisa ser uma comunidade pobre, mesmo tendo bens materiais. Só que ela precisa ser pobre, né, não materialmente, mas pobre de espírito. Aqui, como diz, né, a primeira bem-aventurança do monte, do Sermão do Monte, é: bem-aventurado, humilde ou pobre. Ou seja, ele não é orgulhoso de espírito, ele depende de Deus, ele põe a sua confiança só em Deus. Então Deus está chamando os mansos da terra. E quem são esses? São os que vão herdar a terra, estarão com o Senhor. E aí no texto diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Se já é manso, precisa buscar mais mansidão, né? Buscai a mansidão. Então aqui, buscai a justiça,
buscai a mansidão. Então o texto está chamando aqueles que são pobres, mas isso não quer dizer pobre economicamente, irmão, porque tem pobre economicamente que é orgulhoso, é altivo, é soberbo no seu pecado. Tem pobre que, né, se acha melhor do que os outros. Então a pobreza aqui que está falando não é a pobreza material. Os mansos precisam buscar a dependência de Deus. Mateus 5 diz que os mansos herdarão a terra, né? Terra não se herda com mansidão, é na guerra, né? Tomando posse. Então, a questão aqui não é o volume de economias, mas o quebrantamento diante de Deus, é buscar a Deus. Então, buscar a justiça, buscar a mansidão, é uma busca imperiosa, e é por isso que é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. E para os pobres e humildes de espírito, ou seja, aqueles que não têm espírito orgulhoso e depositam sua confiança em Deus, se houver essa busca, talvez, diz aí o verso 3, porventura, né? Talvez o Senhor os esconda. Versículo 3, ou sereis escondidos pelo Senhor no dia da ira. Sereis escondidos. Esse talvez aqui, ou porventura, irmão, não é uma incerteza da parte de Deus, um comportamento, ou nem também é uma dubiedade da parte de Deus. Deus sabe o que faz, mas aqui está falando de algo, né, grave. A situação era grave. Então Deus está dizendo assim: se tiver essa busca, se buscar a Deus, a justiça e a mansidão, talvez, no versículo 3, talvez, porventura, sereis escondidos. O Senhor os esconda. E o interessante aqui, irmãos, que o negócio era tão sério, era tão grave aqui. Sereis escondido. Isso aqui é um jogo de palavra. Como é que é o nome de Sofonia, que significa? O Senhor esconde, né? Então ele está dizendo assim: se buscar a justiça, se praticar o que é reto, justo de Deus, talvez Ele esconda vocês. Então, assim como Sofonias, o escondido, foi protegido por Deus, foi guardado por Deus, aquele que busca Ele também será guardado, livrado por Ele no dia do julgamento. Então precisa buscar a Ele. Então isso aqui é um jogo de palavras. Talvez sereis escondidos, assim como eu fui protegido. Sofonias está dizendo, também fui guardado. Então aquele que busca, os mansos poderão ser guardados pelo Senhor aqui. Isso é o que Deus promete. Então essa busca deve ser urgente, né? Deve ser o mais depressa possível, como diz aqui. A situação que o povo estava vivendo era grave. Amém? Então o profeta diz aqui: talvez, porventura, sereis escondidos. Deus, através desse texto aqui, nós podemos tirar uma lição. Deus vê o pecado do seu povo e pune. Deus vê o erro do seu povo e pune, né? Deus está vendo aqui o erro do seu povo e Ele chama ao arrependimento. Deus chama a igreja para o arrependimento. No capítulo de número 12, livro de aos Hebreus, vamos ler. Uma vida quebrantada, uma vida na presença de Deus, irmão, nos livra da correção, da disciplina. Deus não precisa disciplinar você, irmã, se você não estiver em falta com Deus. Se você está vivendo uma vida quebrantada diante de Deus, uma vida justa diante de Deus, Deus não tem motivo para te castigar. Hebreus capítulo 12, do verso de número 5 até o verso 11, diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por Ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, a quem ama, e castiga todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção.
Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, está falando dos pais terrenos, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, está falando de Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Ou seja, Deus guarda, não precisa corrigir aqueles que andam na sua presença. E se Deus corrige, é para que a gente não se perca. E a correção é para produzir fruto em nós, fruto de justiça. Se estamos fora do caminho, e Deus como Pai, Ele vai nos corrigir, porque Ele ama. E o castigo de Deus não é para nos destruir, mas é para nos alinhar à sua vontade. Não é para nos oprimir, né? Para nos esmagar, não. É para nos fazer reconhecer que o Pai castiga o Filho que ama. Então a igreja do Senhor precisa buscar essa mansidão, a justiça e buscar a Deus. E a igreja do Senhor, ela precisa ser, como eu disse, pobre, né? Mesmo tendo riqueza, porque a igreja não pode ser engolfada pelo moderno capitalismo que vive hoje aí. A pessoa só é bem-aventurada se ela tiver posse, tiver dinheiro. A riqueza da igreja não é material, é espiritual. E a pobreza da igreja não é fracasso de maneira nenhuma. A igreja pode não ter bens materiais, mas isso não quer dizer que ela é uma fracassada, se ela busca praticar a justiça, como diz o texto. E aí nós vemos no capítulo 3 do livro de Apocalipse, do verso 17 e verso 18, a igreja de Laodiceia era a igreja rica economicamente, tinha de tudo, e diz assim: não precisamos de nada, temos de tudo, somos ricos. E aí Jesus diz assim: não sabe o que é coitado, miserável, pobre, cego e nu. Tinha riqueza, mas diante do Senhor era pobre, não tinha nada. É melhor ter riqueza material e não ter nada da parte de Deus? Ou é preferível ser pobre diante do Senhor, para receber dele o aconselhamento, e dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro puro, purificado pelo fogo, para que enriqueças, e vestes branca para que te visse e não mostre a tua nudez, e colírio para que use os teus olhos para que vejas. Foi a repreensão do Senhor para a igreja de Laodiceia, que achava que era rica, mas era pobre. Então a riqueza da igreja, irmão, não é material. E nem pode ser. Nós podemos ter bens materiais, mas a riqueza da igreja maior é a dependência do Senhor, depender da graça dele, da manifestação do seu amor para com a igreja, e não ser repreendida, mas devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Não é pecado ter bens de maneira nenhuma, mas não podemos colocar nossa confiança nos bens materiais e nos arrogar em si mesmos, e não, nós temos, já não precisamos de nada, como foi a igreja de Laodiceia. Aí recebeu a repreensão do Senhor: aconselho-te que de mim compre. Então a igreja hoje precisa buscar ao Senhor. E quando devemos buscar? Antes que venha o dia, antes que o decreto produza efeito. E é urgente essa busca. Então, a igreja, a riqueza da igreja não é medida pelo ter, mas pelo ser. O que ela é, não é o que ela tem. A igreja, a riqueza dela é medida
não pelo que ela tem, mas pelo que ela é e o que representa diante do Senhor. Há uma esperança para a igreja, como Deus deu esperança para o povo de Judá. A graça de Deus está sendo manifesta ainda hoje. O arrependimento ainda dá tempo de sustar o juízo de Deus. Ainda dá tempo de mudar antes que o decreto surta efeito, surta efeito contra nós. Foi isso que o profeta estava falando para o povo. Busca nação sem vergonha, nação sem pudor, nação imoral. Olha, irmão, será que Jesus, olhando hoje para a igreja dele, diria isso da sua igreja? Claro que a gente precisa entender que a igreja do Senhor é uma só. É uma só. Existem várias denominações, mas a igreja do Senhor é uma só. É a que Ele comprou com seu sangue, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, a qual Ele está preparando um povo zeloso de boas obras. É a igreja que vai herdar a glória de Deus. E no meio da igreja, existem muitos que estão dentro da igreja, que não estão vivendo a vida como Deus quer. Nós podemos falhar a qualquer momento, mas Deus, Ele sempre dá uma oportunidade de arrependimento. A graça é manifesta para mim e para você. Deus jamais Ele vai enviar a condenação sem antes avisar. E Ele avisou para os poderosos de Judá, avisou, detalhou como é que Deus vai julgar, e avisa como é que Ele vai fazer. Vai mandar o juízo e avisa como Ele vai fazer. Mas Deus fez assim, mostrou para o povo como que seria e o que Ele ia fazer. Amém? Nós vamos parar aqui, não vai dar tempo de entrar nos outros textos, nos outros versículos. E aí do versículo 4 até o versículo 18 do capítulo 2, a gente conclui na semana que vem, se Deus quiser. Aí mais 2 dias para o capítulo 3. Amém? Para não cansar vocês também muito, tá bom? Mas o capítulo 2 aí ainda tem, Deus vai determinar o juízo sobre algumas nações inimigas de Israel. De norte, sul, leste e oeste. Todos os inimigos de Israel que estavam em volta dele, Deus vai mandar julgamento para eles. Os inimigos de Israel. E assim também a igreja, cercada de inimigos, mas Deus está vendo, está guardando, está protegendo. Amém? Então, foi esse o recado de Deus para a sua vida. Tome cuidado, né? Eu também. É tempo de buscar a Deus, ao Senhor, a sua justiça e a mansidão, antes que o decreto surta efeito contra a nossa vida. Aí o negócio fica estreito. Amém? Pode colocar de pé em nome de Jesus. Passar para o pastor Júnior para estar dando encerramento aí, abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira tem consagração pela manhã, e à noite, quinta-feira profética, nós vamos começar uma série sobre o milagre de Jesus. Amém? As quintas-feiras, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esta palavra. Pai querido, que cada um aqui possa sair, Senhor meu Deus, guardando esta palavra dentro do teu coração. Senhor meu Deus, guarda o teu servo, pastor Lucilano, teu ungido, para a glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. A cada dia, Senhor meu Deus, estamos sendo instruídos pela sua palavra, para o crescimento do teu povo, Pai. Aqueles que não pôde vir, estão em casa nos assistindo, que venha também pegar esta palavra, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Você confirma dizendo?